Oi pessoal, essa é a Marina do Davi, em Manaus. Eu vou contar um pouco de um trabalho que eu fiz na região do Baixo Rio Negro, fotografando um roteiro chamado Tucurim. O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente de Manaus estava nos dando um apoio, mas a coordenação foi de uma ONG chamada Nino Endaju, na pessoa da Ruth Souza Neves, que conhece muito bem toda a região do Rio Negro. O Tucurim é um roteiro de base comunitária, integra as comunidades ribeirinhas ao circuito turístico de Manaus. É um excelente exemplo de como comunidades rurais ou indígenas podem se desenvolver, manter as tradições e preservar o meio ambiente. Um passeio muito especial mesmo. Agora nós estamos chegando na comunidade de São João do Tupé, que faz parte de uma reserva de desenvolvimento sustentável que tem o mesmo nome. Um lugar muito acolhedor, com muitos artesãos. Nós fomos recebidos pela Dona Rosa, que já nos serviu o tucumã, uma fruta típica da Amazônia. Depois o café ficou completo. Foi o primeiro de muitos copos de suco de cupuaçu que eu tomei. Outra fruta da Amazônia. No Tupé existem duas comunidades indígenas. A do seu Domingos Pajé e a do seu Raimundo Pajé. Eu acredito que o contato com os índios está no imaginário da maioria das pessoas que vão à região da floresta amazônica. E eu também esperava esse encontro. Eles se apresentam para o pessoal que visita. Por muita gentileza fizeram uma apresentação para eu fotografar. Confesso que eu fiquei um tanto ansioso e achei que o resultado podia ser um pouco melhor. Mas dos retratos eu gostei mais. Eles demonstram o uso das zarabatanas, que é um objeto de caça. Vendem outros utensílios típicos. É uma boa oportunidade de ter uma amostra da cultura indígena da Amazônia. Inclusive as comunidades do Tupé se reúnem em malocas, que é uma cabana comunitária muito característica dos índios da região amazônica. Outra comunidade indígena muito interessante é a aldeia Nova Esperança, onde a gente pôde visitar uma casa de farinha. Pudemos acompanhar o preparo da farinha de mandioca, base da cozinha da região. O pessoal dessa aldeia produz um artesanato impecável, uma coisa mais bonita que a outra. E aí eu comecei a sentir essa jornada como algo diferente do que eu imaginava. Muito melhor, muito mais enriquecedor, porque, é claro, eu fui sabendo que o trabalho era de reportar os benefícios que o turismo comunitário traz para esses povos. Mas eu também já levei uma lente 150-500 para fotografar jacaré e tudo mais. Alimentei aquela lenda toda e vi que o modo de vida daquela gente ribeirinha é mais ou tão interessante quanto a exuberância da natureza. Eu me empolguei com aquela cultura fluvial que tem seus equivalentes ao que existe nas cidades. Aquilo é uma cidade, onde os barcos têm jeito de casa e as casas têm um pouco de barco. Ah, tem isso aqui no sul? Em alguns lugares tem, mas lá é diferente. Não são pontos isolados que viram curiosidade. Lá a vida é levada assim. Você começa a largar daquelas regras. Ah, quero fotografar uma arara com vegetação no fundo. Por que não arara numa antena? Papagaio tem em todo lugar. Ah, mas a composição do papagaio com o clima, com as cores, com os tipos de casas da região, isso é importante num registro. Você até faz lá um pássaro, pode fotografar um calanguinho, por exemplo, mas e daí? O mais notável na riqueza natural da Amazônia é o conjunto da vegetação com a fauna e as cores que ela forma. Até os cachorros que ficam no rio como se estivessem em casa. Esse aí eu chamei de assombração, é o cachorro mais feio do mundo. Depois conversei com o cara e ele ficou mais ajeitado. Na trilha do Sauim da Coleira, por exemplo, eu até lamentei, que pena não poder avistar os animais. Pois é. Floresta amazônica, aí uns 4 quilômetros de caminhada. Estamos aguentando aí. Até agora sem onça. Sem onça, sem sucuri, sem anaconda. Foram caminhadas de algumas horas, muita umidade, muito calor. Mas isso foi mais brincadeira mesmo. Desde o dia anterior eu já comecei a pensar sobre o que eu falei agora há pouco. Que a riqueza da floresta amazônica também está nas pessoas, né? Nós também visitamos um projeto chamado Mulheres de Julião, que algumas moradoras organizaram. Produzem doces com
sabores de frutas e artesanato. Bem legal. Outro lugar onde as moradoras se organizaram foi em São Sebastião do Rio Cuieiras. Elas formaram um grupo de mães. Outro lugar que serve um café da manhã espetacular. Fazem uma geleia deliciosa. Eu experimentei a de cupuaçu. Também produzem balas. É outro pessoal que recebe muito bem o turista. E uma última referência que eu quero fazer é um lugar que fica bem no meio da trilha que o pessoal do Tucurim traça com os visitantes. Pode-se ficar hospedado na casa do seu Luiz, que também cria peixes. Tem um campo de futebol e o igarapé para dar uma relaxada depois. Excelente. E mais suco de cupuaçu. Eu quis dar uma pequena amostra desse roteiro que para mim é inesquecível. O Rio Negro é enorme. Para quem pensa que é só o Rio Amazonas, que é imenso e é o maior, a gente sabe, mas o Rio Negro também é extenso e muito bonito. Na rota você passa ao lado de Anavilhanas, um parque nacional famoso. Quero agradecer mais uma vez à ONG Nimo Endaju e ao IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que também deu apoio. E no último dia ainda tive um tempo de visitar o Mercadão de Manaus, no Cais. Com certeza um dos lugares mais coloridos do mundo. Um show de cores mesmo. Passei rápido por outros pontos da cidade e deixo aqui minha última recomendação, que é o Guaranabaré, que só é vendido no estado do Amazonas, que não é tão saudável como o suquinho de cupuaçu, mas também fez parte da jornada. Valeu! Esto es América.